assim, a minha colaboração é trazer o linguajar, né? Vamos definir um pouco as coisas, vamos tentar resgatar essas coisas. Por exemplo, na formação de exatas, ou seja, na instituição a gente tem muito pouco de filosofia, né? Praticamente nada de filosofia da ciência, e eu acho que isso é uma deficiência grave, né? Então a gente, hoje, com a Virgínia, a gente vai dividir essa primeira parte, né? É interessante que as pessoas, inclusive, argumentem, né? Para ser um pouco mais divertido, mais interativo, e depois ela e a Paloma vão apresentar essa interdisciplinaridade, né? Um olhar mais interdisciplinar. E no dia 13 a gente vai ter uma mesa redonda para a gente discutir, né, tudo que está falando. Mas eu vou começar a minha apresentação citando um físico que deu aula aqui no CBPF, né? Foi um prêmio Nobel. O Richard Feynman, ele esteve no Brasil, ele escreveu um livro. O professor Scheitin, ele conheceu, não gosta muito dele, mas é que eu acho isso aqui muito provocador, né? Eu recomendo muito esse livro para o pessoal das áreas exatas, em especial, porque ele fala da experiência que o Feynman teve também no Brasil, né? E a primeira frase que eu acho que é importante para a gente aqui, né? Eu acho que essa representa o que a gente quer dizer, é que ele cita que ele preferia questões não respondidas a respostas que não podem ser questionadas. E eu acho que essa é a minha visão do físico. O físico não é para dar uma resposta certo ou errado, não é para a gente começar, esse físico está certo e está errado. Mas a tradição mostra o que eles nos fazem pensar. São questões, são definições que fazem a gente pensar sobre os assuntos, né? Sobre o nosso trabalho, nossa visão de mundo. Então, é ampliar a visão de mundo. A física também é uma visão de mundo, mas é uma visão de mundo mais limitada. Ela tem um escopo e é isso que a gente vai querer definir aqui, né? O que seria uma definição para a ciência, né? E qual é esse escopo que a gente pode trabalhar até para saber quando não é ciência, quando não é física, E sabendo que nenhuma dessas coisas são cortadas à faca, ou seja, há regiões nebulosas, há regiões de interdisciplinaridade. E eu acho que é bom assim, eu acho que o conhecimento ele cresce por causa dessas superposições, né? Então eu me proponho a falar um pouquinho sobre epistemologia, definir os termos. Às vezes a gente usa esses termos sem muita definição, em particular positivismo, que é uma visão de mundo que está muito presente, apesar de não ser discutido, mas está no Brasil, né? Ordem e progresso é uma frase, é uma expressão que define a formação das engenharias, inclusive atualmente, né? Então, mas aí o que aconteceu foi o seguinte, eu estava pensando quais são esses agentes que, sempre que a gente conta alguma coisa, a gente faz um recorte, né? A gente escolhe o que a gente vai, o que a gente nesse tempo, se a gente tem tempo infinito, né? E recursos infinitos, a gente tem qualidade infinita. Mas como a gente não tem tempo nem recursos infinitos, então a gente tem que fazer um recorte. Aí quando eu começo a pensar no meu recorte são Popper, Kuhn, Lakatos, Feyerabend, né? E aí eu descubro um artigo que o título Por que a ciência deu errado? E no artigo está da Nature, né? Os inimigos da ciência. Aí eu pensei, mas ele escolheu os 4? Então, talvez a gente tenha que repensar isso, né? Então, a minha proposta é isso. Vamos definir o que eles fizeram, até para a gente pensar em cima deles, né? Só para deixar bem claro, porque às vezes a gente faz um comentário, fica escrito e pensa que está concordando. Não, para nós isso é uma falácia, tá, gente? A gente não acha que eles são inimigos da ciência, pelo contrário, eu acho que eles contribuem para a gente repensar a ciência num momento que é muito particular, né? Essa questão do negacionismo, essa questão de autoritarismo, são coisas que são recorrentes na história, e eu vou tentar conectar a discussão desses autores com esses momentos históricos, né? Claro que não dá para falar de filosofia em geral sem falar dos gregos, né?